Bom dia, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos. Mais uma vez estamos aqui nessa manhã de sexta-feira para falar com vocês e uma breve meditação na Palavra de Deus. Eu vou ler aqui a Palavra de Deus que se encontra no livro de Lucas, no capítulo 16, e o versículo 14 ao adiante, né, que diz assim: finalmente apareceu aos 11, estando eles sentados juntos, e lançou-se-lhe em rosto a sua incredulidade e a dureza de coração, por não haveres crido nos que tinha visto já ressuscitado. E disse-lhe: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas o que não crê será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão na serpente, e se beber alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. E imporão a mão sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhe ter falado, foi recebido ao céu e assentado à direita de Deus. E ele, tendo partido, pregaram por toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que lhe seguiam. Maravilhoso, né, essa palavra de Deus que fala aqui, ó. Primeiro fala aqui de Tomé, que não creu, né, quando eles falaram que Jesus tinha ressuscitado. Mas aqui está falando ó, que finalmente apareceu os 11, e estando eles assentados juntamente, ele lançou-se em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haver crido nos que tinha visto ressuscitado, os outros que tinham visto Jesus ressuscitado, só que Tomé não estava perto, né? Aí ele duvidou, falou que só acreditava se visse ele, onde é que tinha abrido o lado, né, com a espada, e as mãos furadas, e ele acreditava que era ele. Então, aqui falou da dureza do coração dele. E diz assim, ó, ide por todo, e disse, ide por todo mundo, pregai o evangelho a todas as criaturas. A ordem é para que seja pregado o evangelho a todo ser humano, para que eles e crê na palavra de Deus. Aqueles que crê, né, pode ser salvo, mas aqueles que não crê não tem como ser salvo. E está dizendo assim, ó, quem crê e for batizado será salvo, mas os que não crê será condenado. Já está dizendo que será condenado. Aquele que crê e aceitar a Cristo como Salvador, né, esse será salvo, porque creu na palavra do Senhor, creu no Evangelho. Então, esse será salvo. Mas os que não crê, a palavra de Deus está confirmando a palavra. Está dizendo aqui, ó, versículo 16. Quem crê e for batizado será salvo, mas os que não crê será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios e falarão novas línguas. Muitas pessoas não creem, eles falam exorcismo, né? Expulsar demônio, mas existe pessoas endemoniadas, possessas pelo inimigo. E em nome de Jesus serão expulsos. Né? Você pode expulsar, eu posso expulsar em nome de Jesus, né? Se tiver o poder de Deus na mão, né? Então, esses são sinais, seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônio, falarão novas línguas, pegarão na serpente, e se beber alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Deus me deu esse poder de colocar a mão sobre os enfermos e os curar. Deus te deu esse poder, se você está em Cristo Jesus, se você
acredita na palavra e está em Cristo, você pode colocar a mão sobre os enfermos e ele será curado. Em nome de Jesus, é que a palavra está dizendo aqui, né? Está dizendo, imporarão a mão sobre os enfermos e os curarão. E diz assim, ó, ora, o Senhor, depois de lhe ter falado, foi recebido ao céu e está sentado à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que o seguiram. Qual os sinais? Os sinais de expulsar demônio, os sinais de curar os enfermos, né? É só ir pregando essa palavra, aqueles que crê nessa palavra, aceitando a Cristo como Salvador. Por que aceitar Cristo? É aceitar essa palavra. Muitas das vezes a pessoa fala que ama Deus, a pessoa fala que ama Cristo, mas não aceita essa palavra. Fala que a palavra é escrita por mão de homem, que é papel, é escrito por mão de homem, não crê que foi inspirado por Deus. Então, se você não crê na santa palavra de Deus, você já está condenado, a palavra está dizendo aqui. Então, é necessário que eu creio, é necessário que você crê. Está dizendo aqui, ó, quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Isso está dizendo a palavra de Deus. E diz assim, ó, e estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpente, e se beber alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum, e imporão a mão sobre os enfermos e os curarão. Que maravilha, né? O que faz a nossa fé, o que faz se você crê, o que faz se você acredita na palavra do Senhor, que essa palavra é divina, que essa palavra é dirigida, né, por Deus, que essa palavra é o próprio Jesus, que essa palavra é a inspiração do Espírito Santo, que inspiraram os santos profetas para escreverem a palavra. Se você crê nisso aí, você pode expulsar demônio. Se você crê nessa palavra, você pode curar os enfermos. Se você crê nessa palavra, você será batizado e falarão em novas línguas. Olha o que está dizendo, né? Aquele que crê e for batizado será salvo. Não é aquele batismo, né? Vamos supor assim, aquele batismo que batiza as crianças, não, porque as crianças não têm pecado, né? Criança não tem pecado, né? Mas você que já é um adulto, já tem o quê? Acima de 12, 13 anos, você já sabe o que faz. Você sabe o que é certo e o que é errado. Uma criancinha não sabe, um recém-nascido não sabe. Mas você, sim. Eu, sim. Nós sabemos o que é certo e o que é errado. Então, esses que devem, né, ser batizados. Jesus, para nos deixar o exemplo, ele foi batizado, ele tinha 30 anos, a palavra de Deus fala. Aos 30 anos, ele passou pelas águas ali, no batismo. João Batista batizou ele. Por que ele não batizou com 8 anos? Né, com o recém-nascido? Porque não teria pecado, apesar que Jesus não tinha pecado, mas foi para deixar o exemplo, porque uma pessoa com 30 anos já sabe o que está fazendo. Não tem aquela desculpa de falar, mas a criança não sabe nada, mas o adulto sabe, você sabe, eu sei, né? Então, o que é certo e o que é errado. Então, dá para nós arrepender, né, e batizar, que o batismo é o arrependimento do pecado. Esse que é o batismo. Quem batiza, né, ele se arrepende para batizar. Ele está dizendo aqui, ó, que crê e for batizado será salvo, mas o que não crê será condenado. É a palavra que está dizendo. E esses são os sinais que seguirão os que crê. Em meu nome expulsarão demônios, falarão em novas línguas, pegarão em serpente, ou seja, se uma serpente te picar, você crendo em Cristo, você não vai morrer, porque o próprio Jesus vai te salvar, né? Está dizendo aqui, ó, e se beber alguma bebida mortífera, se alguém tentar te envenenar, também não vai te envenenar, porque Deus vai te dar esse livramento. E não lhe fará dano algum, e porão a mão sobre os enfermos, e os curarão. Que maravilha essa palavra de Deus, né? Deus é tremendo. Deus, ele é poderoso para nos salvar. E Ele quer salvar a tua alma. Ele quer salvar a sua vida, né? Então, aceite a Cristo, né? Procura uma igreja e aceita Cristo. Não falando
placa de igreja, que a placa não vai salvar, mas Cristo salva, a palavra salva, né? No princípio era o verbo, e o verbo se fez carne. O princípio era a palavra se fez carne, que Jesus veio aqui em carne. Então, esse é o próprio palavra, né? Que crê em mim, guarde as minhas palavras. Não está dizendo a palavra de Deus? Aqui em João está dizendo, né? Vou ler aqui para vocês verem. João diz assim, ó. Vamos ver se eu acho aqui mais rápido aqui para vocês verem, né? Que diz assim, ó. Se não me engano, é 16, que fala lá. Aquele que me ama guarda a minha palavra. É uma coisa tremenda a palavra de Deus, né? A palavra do nosso Deus. Se nós cremos na palavra, se nós amamos a Cristo, guardamos a palavra. E se nós guardamos a palavra, né? Aí porque é a prova que nós amamos a Cristo. Não é verdade? Não adianta eu falar que eu amo a Cristo e não guardar a palavra dele. Né? Não é assim que está dizendo a palavra? Aqui, ó. Deixa eu ver se aqui, aqui, ó. Todas as minhas coisas são tuas e tuas e coisas são minhas, e nisso glorifica-te. Aqui está dizendo assim, ó, para se cumprir as escrituras. Deixa eu ver onde é que está dizendo aqui, porque eu me enganei aqui, quando fala no capítulo, não me lembro aqui o capítulo que está dizendo, porque para eu caçar sempre demora um pouquinho, mas é a palavra de Deus que fala que aquele que me ama guarda as minhas palavras. Não é verdade? Não adianta falar que ama Cristo e não guardar a palavra dele. Não é verdade? Aqui, ó, está dizendo. Deixa eu ver aqui se eu acho aqui para vocês verem. Que é interessante. A palavra está dizendo. Não adianta falar que ama Cristo, mas não guardar a palavra dele. Não é verdade? Então temos que guardar a palavra do Senhor nosso Deus. Aquele que me ama, guarda a minha palavra. E eu guardarei. Não é verdade? Que é assim que a palavra está dizendo. É verdade, está dizendo aqui, ó. Tudo quanto pedir em meu nome, eu farei para que o meu Pai seja glorificado no Filho. Se pedir alguma coisa, em meu nome, eu farei. E se me amarde, guardarei os meus mandamentos. João 14 e o versículo 15. Se me ama, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Então não tem como falar que ama Cristo se eu não guardar, né? Se eu não guardar a palavra dele. Não tem como você falar que ama Cristo, mas se não guarda a palavra. Não é verdade? Então está dizendo aqui que aquele que ama Cristo guarda os meus mandamentos. Se me ama, guarda os meus mandamentos. Qual que é o mandamento? Né? Olha o que ele está dizendo aqui mais embaixo, aqui, ó, no capítulo 23. Jesus respondeu e lhe disse, se alguém me ama, guarda as minhas palavras. No mesmo capítulo 14 e o versículo 23. Né? No versículo 15 diz assim, ó, se me amardes, guardareis os meus mandamentos. E o 23 está dizendo assim, ó, e Jesus respondeu, e disse-lhe, se alguém me ama, guarda as minhas palavras, e o meu Pai o amará, e virei para ele, e o farei nele morada. Evangelho de João. Então aqui está dizendo essa palavra do Senhor, né, nosso Deus. Se você crê, tem que guardar essa palavra. Se você crê, tem que guardar a palavra de Deus. Aí será salvo. Aquele que crê será salvo. O que não crê será condenado. Então essa palavra, né, de hoje, a nossa meditação, né, para que Jesus venha nos abençoar
e nos direcionar para que chegamos perante Ele, né? E Ele possa nos receber em nome de Jesus. Receba aí essa palavra. Jesus tem uma vitória, Jesus tem uma grande obra na sua vida. Receba aí, tá bom? Uma ótima sexta-feira para você, Deus abençoe. Se você gostou do vídeo, compartilhe, inscreva no canal, você que ainda não é inscrito, deixa aí o seu joinha, tá bom? Que Deus vos abençoe. Até o próximo vídeo.